Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. Olá, está começando mais um Fala Sério e eu tô aqui com o Leonardo Siqueira, que é universitário, o Hudson Carvalho, que é professor da Psicologia e integrante do Observatório de Gênero. E o nosso assunto de hoje é sexualidades e identidades de gênero. E eu acho que, Léo, tu pode começar nos contando um pouquinho da tua história, como é que foi. Então, Mariana, contar da minha história é um pouco complicado, né? Porque sempre vai um pouco no íntimo e é um pouco difícil. Mas assim, quando eu me assumi falando mais de sexualidade, assim, porque eu sempre me identifiquei com o meu sexo, sabe? Então eu sempre estive para o sexo masculino. Então meu gênero é masculino, obviamente. Eu me assumi tardiamente perto da minha geração, porque na minha geração é natural que se assuma entre os 13 e 15 anos. Eu me assumi ali pelos 16, mas eu nunca tive essa necessidade de afirmação pra família, porque eu entendo que, assim, é uma construção social e as pessoas acabam percebendo, sabe? Então eu não preciso ter essa afirmação, até porque eu não tive essa cultura dentro da família da afirmação, até porque sempre foi algo meio omitido, meio à parte, sabe? Então eu acabei que eu não me assumi assim pra família, dizer, eu sou gay. Mas a partir dos 16 anos eu me entendi como gay. Antes disso eu me considerava hétero. E daí, a partir daí, eu comecei a estudar algumas coisas também pra me entender. E depois eu tive os primeiros contatos com a militância ali entre os 17, 18 anos. E eu fui cada vez me formando mais opinião sobre. Hoje em dia eu sou militante, eu participo de alguns grupos e também estou ativamente politicamente dentro da universidade e tal. Então tudo foi me levando a estudar sobre sexualidades e gênero. É também o meu projeto final de TCC, sabe? Eu quero falar sobre identidade de gênero. Na verdade eu já comecei a falar sobre. E trabalhar o corpo como imagem, sabe? Como a gente se mostra pro mundo. Acho que isso é muito importante a gente discutir e trazer também. É muito legal abrir espaço, sabe? E a gente poder discutir isso de uma maneira mais aberta, que há pouco tempo atrás a gente não via isso. Sim. Eu acho que, sim, diminuindo um pouco a minha história, é isso. É legal porque acho que o Hudson pode nos explicar um pouquinho mais, porque tem muita gente que acaba tendo um ponto que realmente se assume por esconder da família, por preconceito, enfim, vários motivos que levam as pessoas a esconderem, né? Sim, mas antes de eu comentar isso, assim, como é que foi esse processo seu de se identificar como homem gay, não hétero, enfim, como é que foi essa história? Se é que tu te classifica como gay, né? Eu me classifico quanto gay, mas assim, eu não tive um processo, assim, foi um certo momento que eu parei pra pensar e daí eu me liguei, não é isso. Daí eu cheguei, porque na verdade eu fazia parte de um grupo de dança e eu já tinha tido relações com meninas, só que não era algo realmente próximo, era algo meio que imposto por mim mesmo, sabe? Claro, por um efeito social e tudo mais, mas era algo imposto por mim. E num certo momento, dentro desse grupo de dança, eu acabei percebendo que eu estava gostando de uma guria e um guri ao mesmo tempo. E daí eu entrei nesse choque, comecei a pensar, e eu acabei percebendo, até descobri um gosto por vozes, porque eu amo voz e violão, ou voz ao vivo, sabe, capelas, eu amo ouvir, e eu percebi que eu gostava da voz dela. Talvez ela entenda que é ela, com essa frase. e ele, eu não vou dar características, porque, né? e eu acabei me apaixonando pelos dois ao mesmo tempo, e acabei percebendo que eu era gay nesse momento. Só que depois eu percebi que foi... Isso, você tinha mais ou menos quantos anos? Isso foi nos 16 anos. Sim, então foi bem perto, assim, você se pensar dessa maneira e fazer esse processo de saída do armário, assim. Sim, porque eu, na verdade, não tive esse processo. Quando eu me entendi, pronto, acabou. Tô aí, todo mundo. Foi meio que do nada, assim, eu acho que eu estou gostando de um menino. E tipo, eu sempre me entendi muito bem com isso. Porque, na verdade, eu sempre tive uma estrutura
digamos que familiar e uma estrutura de liberdade que eu construí, até por uma questão do que eu já tinha me dedicado. Eu criei uma liberdade dentro de casa, então eu nunca tive essa pressão e eu sempre fui muito convicto do que eu falava. Então, pra mim, foi um momento assim, ok. É isso. Isso é uma coisa que eu acho tão interessante, porque a gente vê também um efeito geracional muito forte, né? Então, por exemplo, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de conversar com um gay, com uma lésbica, ou com uma pessoa trans, enfim, ou seja, uma pessoa que não tem uma identidade de gênero e uma orientação sexual hétero, né? Clássica, você vai ver que de geração para geração esse processo é muito diferente. Então, quando eu vejo, por exemplo, essa nova geração, né, esses meninos de 18, essas meninas de 18, 19, 20 anos, a história do sair do armário me parece uma transição um pouco mais suave, no sentido de que você não precisa, talvez até precise, mas não parece que é uma coisa que vai acontecendo e vai tomando corpo aos poucos, mais natural, né? Eu não concordo com a palavra natural, porque natural parece que existe um passo a passo que deveria ser seguido e que, na verdade, qualquer outra coisa que você fizesse diferente seria não natural. Sim. Eu acho que, na verdade, isso reflete um pouco do momento político e cultural que a gente está. Então, por exemplo, se você pega um gay que saiu do armário na década de 90 e realmente uma pessoa que saiu do armário, ele não saiu do armário abrindo a porta, ele deu chute na porta. Ele teve que se identificar como gay, ele teve que se apresentar para as pessoas como tal, ele teve que enfrentar provavelmente uma situação familiar mais difícil do que ele enfrentaria se fosse hoje em dia. Ele teve que fazer esse processo nos seus diversos ambientes, né? Nos anos 2000 já teve um outro processo um pouco diferente, mas assim, um amigo meu que fala dessa maneira, eu acho muito interessante. Ele fala assim, você é da época que se falava, porque agora meio as pessoas descobrem, ferem. Ainda tem um pouco de medo, né, de chegar e falar assim, será que eu vou ofender a pessoa se eu perguntar e tal? Mas eu acho que isso já mostra um efeito geracional muito claro, né? Quando você vai mais tempo atrás ainda, né? Você pega, por exemplo, gays, lésbicas da década de 60, 70, 50, em que ser gay, ser trans, era ser marginal também. Toda a construção que eles têm de uma identidade está envolvida no banheirão, está envolvido no submundo, tal, enfim, né, nessas esferas que normalmente nós atribuímos como marginais. Né? Então, assim, mostra muita diferença de uma geração e de uma idade para outra e uma articulação muito própria com o mundo. Assim. Eu, particularmente, acho muito interessante quando eu escuto essas diferentes gerações falando, né? E isso me dá um pouquinho de trajetória, assim, de como é que o mundo vai caminhando, né, nesses temas. Sim, inclusive o Léo antes estava falando que ele é de uma geração, mas meio que se encaixa com outra, né? Tipo, eu acho que eu dialogo entre gerações, na verdade. Exato. Porque eu nunca consegui me colocar... Quantos anos você tem agora? Eu tenho 20. Sim. Eu nunca consegui me colocar dentro da minha geração. E também eu sempre convivi com pessoas um pouco mais velhas que eu, 2, 3 anos, que estariam começando a próxima geração. E a anterior eu também me identifico com algumas coisas, então eu fico transitando entre as três. Mas eu acho que esse efeito de geração e ver isso em linha do tempo é algo engrandecedor, porque assim como nós tivemos vitórias assim, em questões de direitos, questões jurídicos, mas o espaço ainda é muito pequeno. Mas se a gente perceber, o momento que a gente está vivendo agora é um momento que está se refletindo coisas passadas. Sim. Porque a nossa geração, ela foi criada por pessoas pós-ditadura. Então existe já um senso libertário, um senso de não passar por aquilo novamente. Então são várias coisas que acontecem que influenciam a minha geração, por exemplo, a pensar de uma forma mais libertária, querer se afirmar no mundo de uma maneira diferente e querer romper padrões. Não foi uma coisa do nada se pensar a história, assim. Tu até falou em direitos. Eu acho que aos poucos, eu não sei como tu te sente a isso, mas tá conquistando alguns direitos, né? Como adoção de filhos agora, né? Que antes era até o casamento também. Sim. Como é que tá sendo esse processo?
Pra mim, assim, eu não me sinto ainda dentro da sociedade como um todo. Então, eu não acho que os meus direitos estão sendo alcançados. Acho que a gente teve vitórias. Mas falar em direito, o meu direito não é respeitado de ir e vir. Porque no momento que eu saio à noite, eu posso acabar sofrendo homofobia na rua a qualquer momento e eu vou andar com medo. Então o meu direito não é respeitado, e direito fundamental que está na Constituição. O direito de ir e vir é um direito fundamental de todo cidadão brasileiro. E esse direito não é respeitado. Então eu não posso falar que os meus direitos jurídicos estão sendo respeitados. Existem passos que estão sendo dados que realmente são vitórias. Mas eu acho muito difícil ter esse espaço conquistado no momento que lá no fundamento, na base, não é respeitado, sabe? Mas em termos de adoção, sim, é algo muito bom. Mas até onde isso é respeitado? Porque a burocratização por trás disso é muito grande. Não é que nem a adoção para um casal heteronormativo. Sim. Não é a mesma coisa. Então, são vários termos que dificultam. E quando há essa dificultação, a gente não pode mais chamar de direito, porque o direito não é o mesmo para os dois. Existe um direito fundamental que é heteronormativo e um direito que silencia ainda, mesmo que dando essa possibilidade, porque é assim que é tratado. Nós já demos essa possibilidade, nós estamos abrindo espaço aos poucos. E na verdade não é isso. A resistência está muito grande, então para calar de alguma forma essa massa da sociedade, se dá um direito que já é da gente. Sim. Não estão nos dando nada, não estão fazendo um favor. É meu direito ir e vir. E a questão da adoção é muito complicada, existem vários debates sobre isso. E do casamento mais ainda, que tem toda uma base também do casamento estar ligado diretamente com a igreja, porque o início do casamento foi assim, e o início da certificação do casamento era dado pela igreja. Então, tudo gira em termos de várias esferas da sociedade que barram e silenciam sim ainda muito o homossexual. É uma situação, na verdade, super complexa, né? Porque, assim, a nossa sociedade, ela tem como elemento estruturante, assim, capitalismo, uma visão de mundo judaico-cristã, e, na verdade, é uma coisa interessante, porque, de fato, tanto homossexuais quanto pessoas trans, que podem ser homo ou hétero, enfim, nós temos conseguido aos poucos direitos, como casamento, como, por exemplo, a adoção de filhos e tal. Isso ocorre da mesma maneira como que ocorre com casais heteronormativos? Não, porque na verdade as leis, elas não existem no papel, né? Os seres humanos são agentes daquilo. Então, na verdade, os preconceitos, eles vão junto e eles acabam segregando também, né? Então, eu acho um primeiro passo importante no sentido de que institucionaliza uma série de liberdades que estão garantidas nos direitos humanos, mas que as pessoas fingem que não existe, né? Que é direito humano, independente se é gay, trans, hétero, cis, bi, assexuado, enfim. É que eu acho que assim, eu acho não, mas, por exemplo, eles podem agora adotar uma criança, mas sim, aí o medo também do preconceito. Eles podem, mas eles ao mesmo tempo não... Reunião de pais, como é que fica? Aí já pensa aí, como é que eles vão se tratar? Se for, por exemplo, vamos pensar num estereótipo que as pessoas geralmente têm medo, né? Uma transexual que também é profissional do sexo, ela pode com o marido dela? Né? Até que ponto isso vai ser desvalorizado, desmerecido no olhar da pessoa que está julgando se aquele é o melhor lar para aquela criança que não tem lar. Então, assim, todos esses preconceitos começam a emergir. E aí tem uma outra coisa que também começa a ficar complicada, que a gente estava até falando um pouco antes, né? Que é a história do bom gay, né? Que o bom gay, no final das contas, também vai ser esse que vai se submeter aos princípios de uma ética cristã, capitalista e tal. Então, assim, uma coisa que eu também vejo muito frequentemente hoje em dia, né? Casais homoafetivos, assim, não é uma crítica mesmo, é só uma observação. Sim. No sentido,
casando de branco, com aliança, planejando a lua de mel e fazendo a casa, enfeitando já o quarto do filho, pensando no cachorrinho, etc. E é claro que assim... O teor heteronormativo. Sim, então na verdade assim, o bom gay, na verdade, ele acaba sendo... O bom gay, a boa lésbica, enfim, acaba sendo um hétero maquiado, né? É o da novela das 8, assim, tipo... bonito, trabalhador, dormem cedo, quando eles vão para a cama eles estão lendo um jornal com conversas sublimes, e isso também tem um pouco a ver com essas leis, assim, que se por um lado antes existia esse submundo que empoderava também os gays no sentido de um movimento contra a cultura está começando a dar uma abraçada e uma abafada nessa identidade, né? Tipo, todo mundo agora é igual. Sim. Só que não é. Esse é o disfarce. Eu não vou deixar de falar agora, porque a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Fala sério aí! Fala sério. Fala sério! Ai, fala sério. À procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkiel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkielmoveis.com.br. Fala sério aí! Fala sério. Fala sério! Ai, fala sério. Estamos voltando com Fala Sério e o assunto de hoje é sexualidades e identidades de gênero.
Então, Hudson, como a gente vinha conversando, agora eu trouxe uns dados do G1, inclusive, que a cada 28 horas um homossexual morre no Brasil. Sim. Concorda com esses dados? Acho que realmente... Olha, esses dados eles não são verossímeis, mas eles chamam a atenção para o fato de que a sua designação de gênero e a sua orientação sexual são um fator de risco para morte, para sofrer violências e tal, né? Então, assim, que nem a gente estava mesmo conversando antes, né? Esses dados, eles acabam sendo um pouco abafados porque como identificar a morte de um homossexual? Primeiro, assim, até que ponto esses homossexuais, eles realmente foram identificados como tal? Até que ponto essa morte foi vinculada ou não a um ato de homofobia? Por exemplo, na periferia, ou por exemplo, nas classes sociais mais altas, na periferia essas pessoas são observadas, e nas classes sociais mais altas, será que essas pessoas não são protegidas no sentido de ter suas identidades reveladas? Então, se a gente for pegar uma ordenação de índices de vulnerabilidade, sob o recorte de gênero e sexualidade, você vai ver assim, quase que uma gradação, né? Pessoas trans são as mais vulneráveis, depois homossexuais, principalmente se eles forem mais prototípicos, né? Ou seja, mais efeminados, ou no caso das mulheres mais masculinizadas, elas são mais facilmente identificadas e, portanto, mais facilmente vítimas de raiva, de ataques de ódio e tal, e por aí vai indo, até assim, o gay que passa despercebido, ou a lésbica que passa despercebida e acaba sendo, portanto, um pouco mais protegida, assim. Então, são dados muito alarmantes. Assim, o Brasil está entre os países que mais assassina pessoas por causa de questões de gênero e sexualidade. Eu vi isso também, fiquei bem apavorada. E é bom até a gente trazer isso, porque eu também consigo me aprofundar e saber mais sobre esses assuntos. Sim. O Léo tinha falado sobre a periferia, né? Que achava acha que lá não é tão... Esses dados não batem, né? Porque na verdade eu acho esses dados pouco representativos. Eles retratam, na verdade, um problema, mas não são fidedignos à realidade, sabe? Porque dentro da periferia morre gente todo dia, e isso não é só em termos de sexualidade, não é só em termos de identidade de gênero, mas morre gente todo dia e isso não é contado em muitas pesquisas. E também a gente vendo a fonte, a gente já percebe que é uma fonte que tende ao elitismo. Então tudo isso tem que ser discutido pra gente chegar a um ponto. Dizer que morre um gay vítima de homofobia por dia, por causa que 28 horas é quase um dia, generalizando assim, é muito grave. Porque se a gente pensar só no Rio de Janeiro, quantos gays devem morrer dentro da periferia? E não pensando só em sexualidades agora, e pensando também na identidade de gênero, quantos transgêneros morrem na periferia? Porque essas pessoas são silenciadas ao natural. Essas pessoas não têm espaço dentro da sociedade. Então não é do interesse da mídia e muitas vezes do governo que essas pessoas sejam vistas. E essas pesquisas são em base em quê? São em base em sexo biológico ou são em base em gênero? São várias discussões que a gente tem que ter. E como é que a gente identifica, né, a situação da morte, por exemplo? Uma pessoa trans que está fazendo uma modificação corporal, né? Assim, o SUS não vai reconhecer, então vamos fazer a modificação para todo mundo, enfim, tem todo um processo burocrático longo e tal. E aí elas precisam daquilo com uma certa emergência. Até que ponto elas não estão tomando hormônio de modo inadequado? Até que ponto elas não estão tendo silicone industrial injetado no corpo, que vai causar uma série de processos infecciosos? Isso também pode ser interpretado como uma negligência que aumenta a probabilidade de morte, né? Até que ponto essa morte está computada aí? Não está. Né? Ou, por exemplo, até que ponto uma pessoa que procura um profissional do sexo e nessa situação, ou o profissional do sexo às vezes pode ser assassinado, ou a própria pessoa, enfim, até que ponto isso vai ser computado como um crime de homofobia e por aí vai. Sim. Eu vi também que muitos homossexuais acabam sendo agredidos de maneira física ou
escravo, enfim, Sim. e não indo à delegacia denunciar por não ser crime na legislação, né? Eu acho que nem tanto por isso, porque querendo ou não, de uma certa forma, tu agredir alguém é crime. Sim. Qualquer pessoa. Mas aqui na estação de Pelotas, eu conheço vários casos, vários amigos meus que foram agredidos na rua, que foram agredidos de madrugada, e quando chegaram na delegacia pra depor isso, eles sofreram um discurso de ódio. Sim. Da parte de pessoas que deveriam estar protegendo. Então, na verdade, às vezes, ir até a delegacia é sofrer de novo. E eu acho que assim, ó, isso é um drama compartilhado com as mulheres, né? Porque, por exemplo, quantas mulheres não sofrem agressão dentro de casa e, na verdade, elas não vão por vergonha e por medo de sofrer mais agressões, né? Então, assim, pensa que às vezes é uma pessoa que ainda não conseguiu se posicionar de modo mais aberto com relação à própria sexualidade e fala assim, olha, eu sofri um ato homofóbico. Aí, de repente, o pai, a mãe, o vizinho, o primo, o tio, sei lá quem, descobre e aquilo retorna. Ou seja, é uma agressão que desencadeia várias outras sequenciais. Então, às vezes, a pessoa não contar a agressão protege ela de outras, que é uma loucura, né? É uma inversão completa de valor. É exatamente isso. Às vezes procurar essa esfera do poder, e falando poder quanto governo quanto Estado, pode ser pior para a pessoa, porque isso traz reflexo, sabe? E a sociedade não está pronta para abraçar, até porque não é crime na nossa legislação. Então é muito complicado lidar com essas questões, principalmente porque no dia a dia a gente sofre isso. Então às vezes se naturaliza essa questão. Tem gays que quando apanham na rua, eles se julgam. Porque eu estava muito afeminado, porque eu usei um salto, que isso também é outra questão, que até onde as pessoas se acham no direito de interferir no meu espaço pelo fato de como eu me visto, que é o que acontece com o machismo, que pelo fato de como eu me porto. Então quer dizer que por eu me portar assim, eu estou te dando o direito de me agredir. Porque é isso que acontece. O homem cis, macho, vai lá e bate no gay simplesmente porque ele é gay. Porque ele tem que aprender a ser homem e não ser mulherzinha. Que isso também é uma herança do machismo. Porque a homofobia nada mais é do que o machismo aplicado pra mim. Porque é tu entender o homem como querer ser mulher. Então ele quer ser diminuído, porque a mulher tem que ser diminuída pela sociedade. Então é um processo muito grande, com várias coisinhas para serem discutidas. E isso acontece muito. O gay que bota um salto, o gay que bota um batom é taxado como travesti. Não estou dizendo aqui que ser travesti é algo ruim, mas isso não é porque a pessoa utiliza um salto e um batom que ela se coloca como travesti. E se ela se colocar como travesti, ninguém tem direito de invadir o espaço dela. Entendeu? Então são várias questões. Hoje em dia, o trans só tem espaço na rua, na madrugada, ou no que se tende à estética. E na estética periférica, que são pequenos salões de beleza que nunca avançam muito mais do que isso. Não são empresas que não estão à frente de cargos muito poderosos, porque na verdade a nossa sociedade é uma relação de poder. É uma relação de alguém que manda e alguém que obedece. Relações interpessoais são relações de poder. Foucault vai falar isso, por exemplo. E isso tudo vai desencadear vários problemas que vão gerar o medo do oprimido, e o oprimido cada vez mais vai ser silenciado, porque a sociedade está muito mais preparada para oprimir e abafar do que o oprimido ter voz, porque ele é criado desde que nasce para não fazer aquilo. Então também tem o julgamento dentro de si, o julgar, o dizer eu estou errado por estar fazendo isso. E isso é muito complicado, porque até a pessoa conseguir criar voz, talvez já seja tarde demais, porque às vezes a pessoa não se entende com esse poder de si e acaba cometendo suicídio, acaba cedendo, acaba tentando fazer uns rituais de exorcismo, que acontece muito, infelizmente. Eu rio porque pra mim é tão apavorante que eu não consigo ter outra reação perante isso, porque exorcizar uma pessoa pelo fato dela gostar de outra pessoa, sabe? Aí entra a questão também da doença, né? Que os gays têm que ser tratados porque eles são doentes. Na verdade, isso tem uma raiz histórica muito forte, né?
até a década de 70, assim, início dos anos 80, você ainda tinha em manuais diagnósticos psiquiátricos a homossexualidade como doença, né? Apesar de... enfim, isso foi uma das conquistas, eu acho, dos movimentos sociais, dos militantes e tal, retirar. Mas, e se a gente pegar hoje em dia, a transexualidade continua codificada dentro de um sistema diagnóstico de classificação, que é a disforia de gênero, né? Então, é muito interessante que, assim, se você tá grávida, e aí você quer ter o filho, o sistema de saúde, né, cobre as suas despesas. Sim. E aí muitas pessoas justificam que a transexualidade continua codificada porque é um jeito de obrigar o serviço de saúde a pagar os procedimentos necessários. Entretanto, a gente vê que não é isso, né, porque bastava a gente escolher que a gente acha isso justo, mas ainda hoje, né, tem muitos atravessadores, assim. Sexualidade é uma coisa muito identificada como doença, né? Por exemplo, se você pegar a seção lá de psicopatologias, tem voyeurismo, dentre outras, né? Travestismo fetichista e por aí vai, tudo codificado como doença. E por que existe tanto esse preconceito ainda? Talvez a educação que não é investida, enfim. Por que será que ainda existem? Porque os jovens acabam sendo criados nesse meio de preconceito e viram adultos preconceituosos. Sim. Queria eu poder te responder assim com toda a convicção. Mas olha, eu acho que é mais fácil tu me responder do que eu te responder, porque eu tô do lado de cá. Talvez o Hudson consiga. Olha, eu acho que são muitas causas. Assim, primeiro, o Brasil é um país sexista, muito machista e muito violento. A gente aceita a violência como parte do nosso cotidiano. Então, por exemplo, se tu, mulher, ou enfim, a gente, homem, cis, gay, enfim, caminhando na rua de noite, se a gente sofre uma violência, a primeira reação geralmente é assim: mas o que tu estava fazendo na rua de noite? Né? Não é sempre uma culpabilização da vítima, né? Então isso já faz parte da nossa cultura. Então, assim, só um outro exemplo: se eu, sei lá, caio na rua, na frente do passeio da casa de alguém nos Estados Unidos, eu processo a pessoa porque ela deixou o chão molhado. Aqui a gente quase pede desculpas. Sim. Né, para a pessoa: desculpa que eu caí na porta da sua casa. Então tem essa questão que é uma coisa da nossa cultura, que todo mundo sofre violência, alguns grupos mais que outros. E daí já vem aquela campanha nacional desse ano, né? A culpa nunca é da vítima. Foi uma campanha que eu adoro enaltecer, porque foi incrível, porque a gente não pode se colocar como culpado no momento de algo que não foi a gente que provocou. Sim. A gente só pode ter culpa de algo que intencionalmente a gente provoca. Porque tem coisas que a gente provoca sem ter o entendimento. Que também acontece nas reproduções de preconceito, que acontecem muito, que as pessoas nem sabem. Existem diversas, digamos, falácias que são extremamente preconceituosas, a gente reproduz sem nem perceber. E isso é muito preocupante, assim, no meu ponto de vista. E aí eu acho que especificamente com essa coisa da orientação sexual, da identidade de gênero, aí é uma mistura de fatores sociais com psicológicos, né? Então, assim, do ponto de vista social, tem hoje em dia uma vertente que se chama Escola Sem Partido, né? Que na verdade é uma tentativa de abafar qualquer movimento que não seja reacionário dessa cultura patriarcal, propriedade privada e por aí vai, né? Então, por exemplo, eu tenho 37 anos, eu fui da escola nos anos 80 e 90, eu participei de uma escola sem partido. Então, assim, o livro de geografia, o livro de história, quando vai falar de família, fala homem, mulher e filho. Não existem gays, não existem lésbicas, não existem, assim, a gente parte de um pressuposto que o mundo é hétero. Então, assim, isso faz parte da nossa vida de um jeito tão absurdo que fica naturalizado. Então, pra gente poder, primeiro a gente tem que descobrir as coisas. Porque, por exemplo, para um heterossexual, você nem pergunta: quando é que você descobriu que você é hétero? Isso não existe. Sim, que nem chamam agora a família tradicional brasileira, né? Exato, exatamente. Ou pelotense, ou mineira, e por aí vai, né? E, então, assim, primeiro você tem que descobrir essa coisa desse outro aí. Esse outro ameaça o mundo de várias maneiras. O sexo dele não é reprodutivo.
Como é que vai fazer a família? Como é que vai casar? Como é que vai ter filho? Como é que vai ter a escola da criança? Como é que vai... Enfim, tem um elemento que ameaça esses padrões básicos da sociedade. E também tem a coisa psicológica, né? Das pessoas não serem criadas para poder lidar com o outro mesmo. Não é o outro igual, é o outro diferente, né? A classe média tem medo do pobre, a classe alta também tem medo de outras situações, o branco tem medo do negro, e uma sociedade hétero tem medo daquilo que diz para ela assim, olha, a gente não é como vocês, mas a gente está junto. Então é um embolo, assim. Eu não sei se o Léo quer colocar alguma coisa a mais, porque o nosso programa já está chegando ao fim. Eu acho que, assim, no geral não, mas eu acho que o que fica é a gente pensar, assim, por cima de tudo, essa conscientização, sabe? Até onde a gente reproduz isso, até onde a gente reproduz discursos de ódio, tentar perceber as pessoas como iguais a gente, porque nós não somos... nós todos somos pessoas, somos errantes que temos o direito de fazer o que a gente bem quiser. O que eu faço com o meu corpo não interfere na vida de ninguém. Então, vamos pensar com mais... menos hipocrisia e mais amor sobre as coisas, sabe? Porque eu querer impor uma vontade minha nas outras pessoas perpassa muito o egoísmo, sabe? Não é só uma questão de egoísmo, digamos aqui. É uma questão... Eu acho podre da sociedade fazer isso, sabe? Querer me impor que eu tenho que me relacionar com uma mulher no momento que eu não sinto essa vontade. Sim. E pensando numa questão até evolucionista, todo animal se relaciona com qualquer outro animal. Os cachorros são assim, os macacos são assim. Nós somos animais racionais e somos os únicos que não conseguimos fazer isso sem conflitos internos. E isso é incrível. A sociedade animal como um todo, irracional, tem as relações afirmadas. E nós não conseguimos nem, dentro do nosso código, se comunicar livremente. Então, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigado por aceitarem estarem aqui comigo hoje. E o nosso programa está chegando ao fim. Eu vejo vocês na próxima terça-feira, a partir das 6 horas da tarde. Até mais. Fala sério aí! Fala sério! Fala sério! Ai, fala sério!